Hirsutismo. A presença de pelos na região submandibular, referente à barba masculina, é conhecida como hirsutismo e é uma manifestação de alteração hormonal. É o aumento no nível de andrógenos ou uma hipersensibilidade dos folículos pilosos aos andrógenos. Também pode significar altos níveis circulantes de insulina em mulheres, porque isso pode estimular as células do ovário a produzirem mais andrógenos. Terapia com andrógenos, por exemplo, testosterona, alguns hormônios e alguns medicamentos podem provocar o aparecimento desses pelos na face. Lembrando que nós, esteticistas, nós não damos diagnóstico, mas nós podemos orientar o cliente a procurar um ginecologista para poder fazer um ultrassom, para verificar se há presença, por exemplo, de mioma, de cisto no ovário, que é a primeira coisa que a gente tende a desconfiar nesse caso. Caso se confirme a presença de nódulo, de cisto, de mioma, pode justificar, por exemplo, uma acne também nessa mesma região submandibular, uma acne persistente, que se não for tratada com um medicamento, ela persiste. E esse medicamento que o médico irá prescrever para a paciente geralmente é um anticoncepcional que irá trazer ótimos resultados na melhora da acne e também na presença dos pelos. E o tratamento para os pelos definitivo é a depilação a laser, mas mesmo assim essa pessoa precisa estar tratando a questão hormonal, caso senão o laser não consegue ser tão efetivo. Rosácea, também chamada de acne rosácea, é uma doença de pele comum cujos sintomas envolvem áreas de vermelhidão na pele e também lesões inflamadas, principalmente bochecha, nariz, testa, queixo. Muitas vezes começa na idade de 30 até 50 anos e afeta mais mulheres do que homens. Quando os primeiros sintomas aparecem, ele pode ser confundido apenas com uma queimadura solar, mas conforme ela se agrava, torna-se mais persistente, duradoura e óbvio. Rosácea pode piorar ao longo do tempo, levando a mudanças permanentes na aparência e afetando assim a autoestima. Não há uma cura, mas há um controle, um tratamento para amenizar esse aspecto vermelho da pele. A causa da rosácea é desconhecida, mas os estudos apontam para hereditariedade e fatores ambientais. Um dos cuidados que nós esteticistas devemos ter ao tratar uma pele com rosácea é nunca confundir ela com acne, porque se houver essa confusão, todo o tratamento vai ser direcionado erradamente. Aí como é que eu descubro que é rosácea? Primeiro na ficha de anamnese. Se por acaso ela não souber te falar que tem, mas você desconfiar, é lógico que ela precisa ir no dermatologista, porque quem dá o diagnóstico é o médico. Na dúvida, você vai tratar como se fosse rosácea. Então, óbvio, você vai lidar com essa pele como se ela fosse uma pele que tivesse queimado no sol. Você vai imaginar isso. Por isso, você vai pensar: o que eu nunca usaria numa pele que chegou da praia queimada? Você vai usar esse raciocínio. Vai usar ácido, sabonete com ácido? Você vai pensar: não. Vai usar alguma coisa abrasiva, um esfoliante mais forte? Não. Você vai tratar essa pele com ativos calmantes, com sabonete neutro. E um dos ativos mais indicados pelos médicos é o ácido azelaico. Não se sabe o porquê, o motivo, mas ele consegue acalmar grandemente essa vermelhidão e as pápulas e a pústula causada pela rosácea. Por isso ela é tão comumente confundida com acne, porque a presença de pápula, a presença de pústula e num diagnóstico, até o mesmo médico, se ele não fizer algumas perguntas específicas,
ele pode deduzir que se trata de uma acne papupustulosa, que é a acne grau 2. Então, muito cuidado. Na indicação, sempre indica o ácido azelaico comprado na farmácia com o nome de Azelan para que a cliente compre e comece a usar à noite e lavar pela manhã, usar filtro solar. E se não for rosácea, se for apenas acne, não tem problema. O ácido azelaico ele é indicado também para tratamento de acne. E alguns médicos até permitem que ele seja usado em grávidas no tratamento de hipercromias. Quanto às perguntas, posso fazer limpeza de pele? Sim. Posso fazer peeling? Depende. Como é que está essa pele? Se ela já estiver controlada, tem alguns tipos de peeling mais superficiais que pode sim ser feito, como peelings enzimáticos, por exemplo, o próprio ácido azelaico. Mas um produto você deve evitar completamente, que é o uso de ácido retinóico, então Vitanol, Vitacid, porque um dos benefícios do ácido retinóico é a neovascularização, é aumentar a quantidade de capilares sanguíneos. E para essa pele que já tem essa aparência vermelha, ele vai aumentar e muito esse aspecto avermelhado. Então, sem ácido retinóico, dê preferência para o ácido azelaico. Telangiectasia. Primeira coisa, quem tem rosácea tem presença de telangiectasia, mas nem todos que têm telangiectasia apresenta a rosácea. A telangiectasia é um problema diferente das varizes de membros inferiores, por ter causas realmente diferentes. As causas exatas do surgimento no rosto ainda não são muito conhecidas. No entanto, existem vários fatores que podem aumentar a chance de ter essa alteração, como, por exemplo, excesso de exposição solar, o envelhecimento natural da pele, antecedentes familiares, excesso de peso e obesidade, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, uso de anticoncepcionais ou uso contínuo de corticoides, uso prolongado ao calor ou frio, algum tipo de traumatismo. Na estética, não nos impede de realizar limpeza, não nos impede de realizar peeling, mas o mesmo cuidado com o ácido retinóico que eu tenho que ter na rosácea, eu tenho que ter aqui. Se por acaso ela usa de forma contínua um Vitanol em casa, um Vitacid, ele vai sim aumentar essas veinhas, essas telangiectasias. Os tratamentos, aí no caso teria que ser o quê? Laser e cirurgia, escleroterapia, conseguindo assim ótimos resultados. Rinofima. Rinofima é o termo que descreve uma afecção do nariz que se caracteriza por um aspecto inchado, bulboso e grosseiro, causado por uma infiltração granulomatosa originada pela progressão da acne rosácea. Seu nome vem do termo rhinus, que é nariz, e fima, crescimento. O diagnóstico do rinofima dispensa exames em laboratório, mas geralmente recorre-se à biópsia. O rinofima progride de forma lenta e, devido à hipertrofia das glândulas sebáceas da extremidade do nariz, que costuma ocorrer nos casos de acne rosácea não tratados. Não é, porém, uma neoplasia. O tratamento consiste na excisão do tecido com um bisturi ou com laser de dióxido de carbono para a recuperação do epitélio. E em casos mais graves, o tecido é completamente removido e a região é submetida a um implante de pele. Um dia, eu atendi um homem, uma média de uns 50 anos, com o rosto bem avermelhado, com presença de telangiectasias. A primeira coisa que eu perguntei foi sobre a rosácea, mas ele nunca tinha ido no dermatologista.
E a reclamação dele era: eu tô com uns cravos aqui na ponta do nariz que chega a estar deixando meu nariz um pouco torto. Ao observar a presença de telangiectasia, uma vermelhidão no rosto, a pele dele bem clara, do olho azul, que é uma característica, né, de pessoas que têm tendência a desenvolver rosácea. E além disso, dava para perceber pelas outras lesões, como melanose solar, leucodermia, que ele tinha uma pele muito exposta ao sol. E a própria profissão dele confirmou isso. Então eu expliquei para ele que aquela afecção que ele tinha no nariz, aquelas diferenças de ondulações, poderia ser uma rinofima, mas que somente o dermatologista poderia dar esse diagnóstico e que era interessante que ele fosse logo, porque tende a piorar a aparência com o tempo, caso não seja tratado. Ele realizou a limpeza de pele normal, porque até mesmo as lesões eram pequenas, mas dava esse indício, né, de ser rinofima. Mas ele realizou a limpeza de pele e ficou um pouco preocupado e procurou realmente um dermatologista. Depois ele informou que sim, que era rinofima e que ele encaminhou para fazer algumas sessões de laser para remover e para diminuir aquela progressão. Uma observação é que nós não somos dermatologistas para dar diagnóstico e também não tem aquela necessidade de conhecer profundo todas as doenças de pele. O que a gente precisa é, pelo menos, saber olhar para a pele e dizer que aquela lesão é um seringoma, né? É uma hiperplasia sebácea, é um milho, é uma acne, o grau da acne, mas quem dá o diagnóstico é o médico. Nem o médico, olhando apenas para a pele do paciente, ele dá a resposta, né, do que pode ser aquela lesão. Muitas vezes ele pede exame, biópsia, então não se preocupe em achar que você tem que ter a resposta para tudo que tem, né, na pele, no rosto do seu cliente. O próprio médico, ao examinar uma pele, ele não costuma dar um diagnóstico imediato. Até ele faz exame, pede biópsia. Mas uma coisa que a gente tem que saber é: você tem que, pelo menos, desconfiar que é tal lesão, que é o que você pode mexer e o que você não pode mexer. Se você sabe que é um milho, um comedão, e que naquilo ali, sim, você vai fazer a extração, ótimo. Se é algo que foge, né, a nossa capacidade, não cabe a nós dar diagnóstico e nem tratar. Mas o conhecimento nos ajuda muito a encaminhar aquele cliente para um médico. Se por acaso não tivesse um pré-conhecimento sobre rinofima, talvez esse paciente chegaria tarde demais no dermatologista para fazer o tratamento. Por isso existe uma parceria entre nós e o médico. Cada um faz dentro da sua capacidade.